Esta é a Catedral São José, um local marcante na história de Criciúma. Estou chegando aqui para conhecer a história desta edificação e sua relação com o desenvolvimento do município. Aproximadamente 65% da população da cidade é católica. Isso se deve a um fato histórico que não começou aqui. Ele começou lá em 1880. Vamos encontrar um escritor que vai nos ajudar a entender melhor isso. Fomos até o Morro Saquinel, local onde se encontra a réplica da primeira igreja de São José. Vamos conversar com Aguinaldo Agostinho, escritor do livro Praça Nereu Ramos, O Coração de Criciúma, título que conta a história da principal praça da cidade e onde está localizada a Catedral São José. Então, Aguinaldo, primeiro eu gostaria de saber de você que lugar é este, onde é que a gente está? A gente está na réplica da igreja São José de Criciúma, bem no miolo da praça, ali na Praça Central, né? Isso em 1880, por aí. Então, a réplica que retrata o que foi a igreja, o início dela, com os primeiros imigrantes da cidade. Aguinaldo, quem eram esses colonizadores? Que pessoas foram essas que chegaram aqui em Criciúma e construíram essa igreja? A primeira etnia de Criciúma foi a etnia italiana. Vieram para cá, fugindo da grande situação difícil que estava a Itália naquela época. Eles vieram até o Porto de Laguna, naquela época, em 1980. Aí se dirigiam a pé até onde é hoje a Jambuja ali, que parecia a Pé das Grandes do Uruçanga ali. Mas já tinha gente ali morando ali, explorando aquela região, colonizando. Italianos, né, também. Houve a sugestão que viesse para cá, para o centro de Criciúma, que hoje é Criciúma, né? Que ali é um local ainda que inexplorado, então. E ali começou a colonização, começou as famílias que vieram para cá, começaram a dividir espaços, a compartilhar e dividir, mas ao mesmo tempo compartilhar espaço, né? Tem os seus afazeres, a sua agricultura, e assim tinha sua vida social e econômica. Atualmente, quem está à frente da paróquia São José é o pároco e padre Antônio Júnior, que assumiu em fevereiro de 2012. Os primeiros imigrantes que aqui chegaram há quase 140 anos trouxeram consigo a fé, sobretudo a devoção a São José, e aqui, na época, um vilarejo, não é, certamente com muito mato e muita coisa, edificaram uma pequena capela, uma capela de madeira, e depois então, conforme a cidade, a vila foi crescendo, pensou-se na época em edificar aqui um novo templo, então foi construída a Igreja São José, que nós hoje celebramos aí 100 anos. Ela foi inaugurada em 1917. E vale dizer que aqui no interno da catedral, não é hoje Catedral São José, essa nave aqui onde nós estamos, que é a nave original, não é que, vamos dizer, esta realmente é a que tem 100 anos. Depois nós temos as capelas laterais, que foram construídas ao longo dos anos, não é? Depois também aqui na parte da frente, ela tinha só uma torre, foi feita uma outra torre, não tinha esta área, não é? E depois então a última e grande reforma e também ampliação dela foi agora há pouco tempo, há menos de 10 anos, quando a catedral, ou melhor, a Igreja São José foi elevada ao título de catedral. Em agosto de 1998, Criciúma passa a ser uma diocese, a sede de uma igreja particular, e esta igreja, então, foi escolhida por estar no centro da cidade e tal, para ser a catedral da diocese de Criciúma. Quais foram as principais mudanças e o que tem aqui hoje que a gente ainda pode relembrar da primeira igreja? Existe algum item, alguma imagem, algum ícone religioso que podemos relembrar? Aqui dentro da igreja, a imagem mais antiga que nós temos é esta que está no teto da catedral, que é uma pintura do pintor tubaronense Willis Umblick, e ele pinta aí o que ele chama de Assunção de São José. E depois nós temos a imagem de São José aqui, o padroeiro da catedral, mas que também já passou por restaurações, mas original mesmo desses 100 anos, embaixo da catedral, na cripta da catedral, nós temos as colunas que sustentam a nave central, porque justamente a nave central é que é a centenária, vamos dizer assim,
porque a catedral passou por reformas e ampliações, então tem algumas partes dela, sobretudo essa que nós estamos aqui, é a parte mais nova, mais jovem, e depois tem algumas outras, mas a nave central, onde estão as 12 colunas principais, esta é centenária, e ela está firmada sobre 12 colunas, e embaixo, quando foi preparado para que se fizesse o novo piso aqui da catedral, porque era de madeira e foi feito este em granito, então precisava de uma base um pouco mais forte, foi concretado, mas uma boa parte foi deixado à vista, justamente para que nós tivéssemos sempre a oportunidade de ver essas primeiras colunas, não é? E querendo ou não, aquilo ali traz a memória. Desde sua inauguração, em 1917, estima-se que a Igreja de São José passou por aproximadamente 5 grandes e pequenas reformas. A última delas iniciou em 2006 e terminou em 2013. Zalmir Antônio Casagrande, empresário e presidente do Conselho de Assuntos Econômicos Paroquiais, o CAEP, durante o período da última reforma, nos recebeu em seu escritório para explicar mais os detalhes sobre a obra. A última reforma da igreja praticamente foi toda coordenada pelo nosso trabalho, pela nossa equipe. E qual foi essa necessidade da reforma ali? Todos nós sabíamos que a Catedral de Criciúma ela já não comportava mais o público. Tá? Ela não comportava mais o público. Ela tinha muitos problemas, né? Problemas de infiltração, problemas de umidade, problemas de assoalho. E existe alguma particularidade nessa reforma toda, seu Zalmir? Alguma coisa que vocês pensaram, não, aqui dentro ela tem que ser assim, ela tem que ser diferente, tem alguma ligação com a cidade ou com a história da igreja? Bom, para começar, a gente não podia mudar a forma, por exemplo, houve uma discussão muito grande para que lado tinha que ir a ampliação. Como iria se aumentar a capacidade da catedral, aumentar o número de pessoas sentadas. Para exemplificar as mudanças, Zalmir desenhou a planta baixa do projeto. Esse era o desenho inicial da catedral. Foi retirado isso aqui tudo, né? Tá? E foi levado, né? E aí foi criado aqui toda a parte de estrutura dela. Tem? Foi criado o retábulo principal. Aqui tem a outra parte. A sacristia, foi criado todo esse retábulo aqui assim, né, com Cristo aqui, ou seja, a gente ganhou todo esse espaço aqui, ó, aqui, todo esse espaço aqui a gente ganhou, ó, levamos, aqui é toda a parte de sacristia, aqui, né, e aqui o sacrário. Maria Inês Conte tem 78 anos e desde criança participa da paróquia São José. Ela conhece cada fase pela qual a igreja passou e se orgulha de fazer parte desta história. Eu cresci aqui com minha avó, ela morava aqui no centro, bem aqui próximo à catedral. Então, a gente vivia aqui, a gente sabia todos os cantinhos da igreja. Como criança, a gente corria por aqui. E isso explica a ligação da senhora com a igreja, porque quando a gente fala de brincar, a gente pensa que local, uma praça, no quintal de casa, e vocês vinham brincar dentro da igreja. Por que vocês escolhiam esse local? Tinha alguma explicação ou só porque... Porque a gente se sentia bem aqui. Eu acho que a importância da gente se criar, tá? Se criar nesse ambiente. Então a gente ama esse ambiente. Dona Maria Inês, se a senhora pudesse definir o que significa isso aqui para a senhora hoje, esse local aí, Catedral São José, que completa 100 anos no ano de 2017, o que a senhora falaria? Para mim, ela é esse marco de unidade, tá? De unidade. União, então é a palavra que resumiria essa igreja. Para mim é isso aí, porque aqui vem pessoas de todos os níveis, né? Vem pessoas de vários aqui locais, somos todos iguais. Mas aqui existe a unidade. Para mim é isso aqui, né? Apesar das diferenças, aqui é a nossa casa, é a casa da unidade. E eu creio que esta é a razão de ser deste templo, porque ela não pode ser apenas um templo bonito, mas tem que ser de fato uma casa de oração, onde as pessoas vêm para orar e vêm para encontrar-se com o Senhor.